Oi, gente. Aqui é o Felipe falando e eu vou apresentar um dos artigos para a matéria de governança. O nome do artigo é Práticas de Governança Corporativa dos Conselhos de Administração das Empresas do Novo Mercado da BMF Bovespa. Ele é um artigo de 2013, foi publicado na revista de Gestão, Finanças e Contabilidade e os autores são Nascimento e outros. Bom, o objetivo geral do artigo é investigar as práticas de governança corporativa dos conselhos de administração divulgadas pelas companhias listadas no novo mercado, segundo as recomendações preconizadas pelo Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. Então é a versão de 2009 desse código. Eu acabei optando por dividir o artigo em duas partes, porque eu acreditei que ficaria mais claro para apresentar, tá? Então, se vocês forem ler o artigo, vocês vão ver que não tem essa divisão, não. Eles seguem lá introdução, referencial, metodologia, resultados e conclusão. Eles não fazem essa separação, não. Mas eu optei por fazer aqui na apresentação para ficar mais fácil de entender. Então, na primeira parte, os autores trariam dois objetivos específicos, né, que seria caracterizar os conselhos de administração de acordo com as práticas de governança adotadas e divulgadas pelas empresas e analisar as diferenças no nível de divulgação entre os diferentes setores de atuação das empresas segundo a classificação também da Bolsa de Valores. Essa é a primeira parte, né? Então, olhar as características do Conselho de Administração, de acordo com o que é sugerido pelo IBGC, e fazer uma análise com relação aos setores. A segunda parte, os autores fazem uma investigação se o tempo de adesão das empresas ao novo mercado resulta em um maior nível de evidenciação de melhores práticas de governança corporativa do Conselho de Administração. Então, para ter um suporte da literatura para essa pesquisa, primeiro eles vão abordar a questão do que é governança corporativa, né? Qual é o conceito de governança. Então, eles trazem, por exemplo, que governança corporativa é o sistema que assegura aos sócios e aos proprietários o controle estratégico da empresa e o efetivo monitoramento da diretoria executiva. Depois eles vão fazer demonstrar qual é a importância da governança, né? Após conceituar, eles vão trazer por que a governança corporativa é importante, o que ela traz de positivo. Então, alguns estudos demonstraram que a adoção de melhores práticas de governança e a concessão de mais direitos aos acionistas estão associados ao maior valor da empresa. E aí, por fim, os autores vão trabalhar com a questão do conselho de administração propriamente, né, que é o que eles estão observando nesse artigo. Então, qual que é a importância do conselho de administração dentro da governança? E aí eles trazem que o conselho de administração é um órgão estratégico da organização que ocupa papel principal no sistema de governança. E dentre suas atribuições, destaca-se o papel de zelar pela segurança e evolução do patrimônio da empresa e prevenir os conflitos de interesse entre acionistas, gestores e demais stakeholders. Então essa é a base de suporte da literatura que os autores utilizam. Então vamos lá, para a primeira parte do artigo, os autores usam uma abordagem descritiva e documental e eles selecionam uma amostra composta pelas 109 empresas do novo mercado listadas em 26 de outubro de 2010. Aí o estudo vai fazer uma averiguação com relação às práticas de governança do Conselho de Administração divulgadas pelas empresas segundo as recomendações do Código do IBGC. Então, eles não estão olhando o regulamento do novo mercado, tá? Eles estão olhando o que o IBGC sugere como melhores práticas. E essas sugestões elas estão divididas em 56 itens, presentes em 10 categorias. Para analisar esses 56 itens, os autores vão olhar os seguintes documentos: demonstrações financeiras padronizadas, relatórios de governança corporativa, regimento interno da administração, regimento interno do conselho de administração, regimento interno dos comitês que fazem o assessoramento ao conselho de administração e o estatuto social da empresa. As informações elas foram coletadas referentes ao ano de 2009, né? Foram coletadas em 2010, mas são referentes a 2009. E esse primeiro quadro aqui trazem as 10 categorias e os 56 subitens, né? Então, as 10 categorias são as seguintes:
atribuições do Conselho de Administração, composição do Conselho de Administração, qualificação dos membros, duração do mandato dos membros, participação dos membros em outros conselhos e comitês, segregação das funções de presidente do conselho e diretor-presidente da companhia, avaliação do conselho e de seus membros, remuneração dos membros, regimento interno do conselho e conselho consultivo e comitês do conselho de administração. Então esses são os 10 itens e dentro desses itens, dessas categorias, perdão, a gente tem os itens que ao todo totalizam 56. Na parte de análise dos dados, os autores utilizaram uma análise de conteúdo para identificação e análise das práticas de governança corporativa do Conselho de Administração divulgadas pelas empresas. Então essa análise de conteúdo ela contemplou as fases pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação, conforme preconiza Bardin, de 2009. O estudo considerou a prática de governança do Conselho de Administração aquela que foi divulgada pela empresa em documentos institucionais. Por que isso é importante? Porque pode ser que a empresa adote determinada prática, mas não divulgue ela, por algum motivo qualquer. Então, nesse caso, não estaria sendo computado esse tipo de situação. E aí foram atribuídos valores 1 para cada prática divulgada e 0 para cada prática não divulgada. Então, cada empresa vai receber uma pontuação entre 0 e 56, né? Complementarmente, as pontuações atingidas pelas empresas também foram analisadas por setor de atuação, conforme classificação da BMF-Bovespa. Com relação aos resultados, essa tabela 1 aqui, ela traz as 10 categorias e qual é o nível de divulgação dentro dessas categorias. Então, de todos os atributos que tem na categoria 1, por exemplo, categoria de atribuições, 67,54% dos itens foram divulgados, em média, pela amostra de empresas. E aí a gente tem que a categoria com maior divulgação seria a qualificação dos membros, e a que tem menor divulgação é a categoria 7, avaliação do conselho de seus membros. Dentro de todos esses itens, né, esses 56 itens, eu separei alguns aqui para dar um destaque, né, que eu achei mais interessantes. Então, por exemplo, a empresa melhor ranqueada, que é a própria BMF-Bovespa, hoje B3, apresentou pontuação de 43 entre os 56 itens analisados, enquanto que a pior apresentou 13 pontos. Tá? Lembrando que todas as empresas analisadas estão no novo mercado. 107 das 109 empresas analisadas tinham um conselho composto por entre 5 e 11 membros, conforme recomendado pelo IBGC. Nenhum conselho foi identificado como composto somente por membros externos e independentes. Então, todos os conselhos têm pelo menos um membro interno dentro deles. A maior parte das vezes é o presidente da empresa, né, o CEO. Apesar de a duração do mandato dos conselheiros de todas as empresas ser igual ou menor a 2 anos, que é uma exigência do novo mercado, se eu não me engano, nenhuma empresa apresentou uma limitação no tempo de serviço consecutivo. Então, os conselheiros eles têm um prazo de no máximo 2 anos, mas eles podem fazer múltiplas renovações, né, desse mandato. Então, no final das contas, você encontra conselheiros aí com 20 anos de serviço consecutivos, né? Não sei até que ponto essa limitação de 2 anos aí realmente é efetiva ou não, mas achei interessante destacar esse ponto. E 77 empresas das 109 analisadas separaram os cargos de presidente do conselho e CEO, né? Com relação ao setor, os autores trazem primeiro essa tabela 2, mostrando qual é a quantidade de empresas por setor. Então, dentro do novo mercado, o setor que tem mais empresas é o setor de construção e transporte, com 31, e o setor de telecomunicações não tem nenhuma empresa, né? Esses setores são de acordo com a BMF-Bovespa. E aí esse gráfico aqui traz, essa figura, perdão, traz a pontuação média por setor. Então reparem, primeiro que o seguinte, todos os setores ficaram com uma pontuação entre 15 e 25, de 56
que é o máximo, né? E o setor que tem uma maior pontuação média foi o de materiais básicos, seguido pelos setores de utilidade pública, que são principalmente empresas de energia elétrica, e o setor financeiro, né? Esses dois setores, utilidade pública e financeiro, são bastante regulados. Os autores destacam isso. E o setor que teve uma menor média, né, uma pontuação média, foi o setor de tecnologia da informação. Com relação à segunda parte, os autores vão utilizar uma análise de correspondência, ou ANACOR, para verificar a associação entre o tempo de adesão das empresas ao novo mercado e os níveis de melhores práticas de governança no âmbito dos respectivos conselhos de administração. Aí, os autores assumiram, né, conjecturaram, que quanto maior for o tempo de adesão das empresas ao novo mercado, maior será o nível de boas práticas de governança corporativa. Pessoalmente, eu não concordei com essa hipótese que eles assumiram, mas vamos deixar para discutir isso na aula, acho que vai ficar melhor. As variáveis analisadas foram o nível de adoção das práticas recomendadas pelo BGC e o tempo de adesão. Tá? Então, eles usam essas duas variáveis dentro da análise de correspondência. E aí, o nível de adoção vai variar entre 0 e 56, né? Pontuação lá de acordo com os itens sugeridos pelo BGC. E o tempo de adesão, ela é uma variável que vai receber o valor para cada mês que a empresa estava listada no novo mercado. E aí eles começaram a analisar isso em fevereiro de 2002, que é a data que a primeira empresa entrou no novo mercado, e terminaram a análise em outubro de 2010. A variável nível de adoção das práticas pelas empresas foi analisada por quartis, e aí os autores agruparam em baixo quando a empresa atingiu entre 0 e 25% do total de pontuação, médio entre 25% a 50% e alto de 50% a 75%, e muito alto de 75% a 100%. A variável de tempo de adesão foi segmentada com a mesma metodologia, né, por quartis, porém a terminologia utilizada foi de muito antigo, antigo, recente e muito recente. Para verificar a dependência dos dados, deve-se primeiramente utilizar o teste Q-quadrado, que é indispensável para a utilização da análise de correspondência. O que esse teste faz? Basicamente, esse é o resultado do teste, né? E aí, ele testa a hipótese nula de independência entre as variáveis. Então, se a hipótese nula não for rejeitada, as variáveis são independentes e aí não é recomendável a aplicação dessa metodologia, né? Análise de correspondência. Só que aí, no caso dos autores, o teste rejeitou a hipótese nula ao nível de 5% de significância estatística, então a análise de correspondência é aplicável nesse caso. Aqui é o resultado da tabela de contingência, né, das práticas de governança do Conselho, comparando com o tempo de adesão ao novo mercado. E aí reparem o seguinte, das 109 empresas, 94 estão no nível médio de práticas de governança do Conselho. Então, praticamente a amostra inteira. E com relação ao tempo de adesão, 64 das 109 estão na categoria recente, né? Então, se você soma todas as outras categorias, não chega nem na categoria recente. Então, tem um desbalanceamento aí, né? E aí, esse desbalanceamento ele fica evidente nessa figura aqui, né? Essa figura 2, os autores apresentam o mapa perceptual das práticas de governança do Conselho comparado com o tempo de adesão ao novo mercado. E a única conclusão que eles chegam é que existe uma relação entre tempo recente de adesão e nível médio de práticas de governança do Conselho de Administração, que era meio que esperado, né? Afinal de contas, como a gente mostrou aqui, a maior parte das empresas estão no nível médio e com adesão recente. Então, os autores não encontraram evidências de que empresas que estão há mais tempo listadas no novo mercado apresentem melhores práticas de governança do Conselho. E aí, como conclusão, eles trazem o seguinte: 94 das 109 empresas do novo mercado em 2010 divulgaram entre 25% e 50% do total de práticas de governança sugeridas pelo IBGC, né, com relação ao Conselho de Administração. Então, vocês veem que a grande maioria das empresas ficou com
uma adesão baixa. Na análise por setor de atuação, a maior média foi observada no setor materiais básicos, enquanto a menor média se apresentou em tecnologia da informação. E considerando-se o tempo de adesão ao novo mercado, as empresas não apresentaram diferenças relevantes na adoção de práticas de governança corporativa do Conselho de Administração. Para finalizar, aqui estão algumas das principais referências utilizadas no artigo e também na apresentação. Obrigado pela atenção de todos e até mais.